Gratidão. Eu estou muito feliz de você ter finalizado aí comigo, né, durante um mês. Eu queria dizer para você que eu estou muito grata por você, grata por todas as pessoas que vieram e que de certa forma me conheceram o meu trabalho, né? Eu tive que tirar algumas pessoas porque eu vi que realmente não estava sendo o tempo de cada uma delas. Então eu queria dizer para você que você faz parte da minha vida, do meu progresso, né, profissional, e que eu sempre vou estar aí à disposição para vocês, tá bom? Em que eu puder ajudar, eu vou estar ajudando. Você pode me chamar no WhatsApp que a gente conversa, tá? Bom, continuamos aí o nosso processo, né, que a gente começou falando sobre de como a gente sai de um estado, né, seja um estado de ansiedade, um estado de depressão, um estado de traição, né, a dor da rejeição, a dor da frustração. Eu não sei que dor que você chegou a esse grupo, por quê? Porque cada um que chegou aqui a esse grupo tem uma dor, né? Então, tem ansiedade e tem alguma dor emocional que já está há algum tempo que você está sofrendo isso, né? E que você não consegue de alguma forma superar, ressignificar isso e que precisa de uma ajuda profissional. Quando é que eu identifico que eu preciso de uma ajuda, né, profissional? Bom, primeiro que quando nós olhamos o nosso passado, a gente consegue muitas das vezes ressignificar. Por quê? Porque a gente não é mais criança, né? Então a gente começa assim ressignificar, dar um outro sentido àquilo. Então, por exemplo, se eu sofri alguma coisa quando eu era criança e hoje eu tenho quase 40 anos, eu vou saber lidar mais com isso, porque eu vou começar a colocar tudo no lugar, né? Então, quando eu era criança, aquele momento era grande. Hoje não é mais, porque eu entendo isso, por conta das minhas experiências, né? A minha saúde psíquica está boa, então eu entendo tudo isso. Quando é que eu preciso de ajuda profissional? É quando eu começo a repetir essas coisas. Por exemplo, o meu pai, eu me senti traída pelo meu pai na infância. Quando eu fico adulta, eu não consigo parar em relacionamentos, né? Sempre eu sou traída, não só pelo meu marido, ou pelo meu namorado, mas pela minha mãe, pelas pessoas que me cercam, pelas pessoas que eu amo. Essas situações começam a ser repetitivas, né? E aí vai se somatizando, vai potencializando todas essas dores emocionais que vêm durante aí a vida e essas circunstâncias que vêm, tá? Quando é que eu preciso, né, de ajuda profissional? Quando a ansiedade ela tá além. Quando é que a gente sabe que a nossa ansiedade está bem? Quando eu digo nossa, é para a gente poder entender, porque assim, cada um tem o seu processo, cada um sente de uma forma, tá? Então, a sua ansiedade não é minha ansiedade. Primeiro que você tem que trocar essa palavra, não é minha ansiedade. Por quê? Porque ansiedade é um estado, tá? Para nós terapeutas, que a gente não, a gente é contra remédios. O remédio para nós é em último estado. Então, muitas das vezes a pessoa não quer passar por terapia, né? Muitas das vezes é falta de conhecimento mesmo, mas aí ela vai para o psiquiatra. Chegou no psiquiatra, o que ele vai fazer é dar remédio, né? Então ele começa a dar remédio. Então, quando é que a gente vai descobrir que é uma ansiedade normal e uma ansiedade patológica? A patológica é aquela que eu não estou conseguindo ter mais controle. Então, por exemplo, eu costumo dizer para as pessoas assim, ó, depois que você começou a fazer exercício físico, depois que você começou a tomar chás à base de maracujá à noite, né? Começou a tomar esses chás, começou a se concentrar no seu agora, independente do que você vai fazer. Possa ser que você vai olhar para a natureza e você vai curtir aquela natureza,
né? Sem pensar em nada, só se concentrar no agora. Depois que você fazer isso, e tem a respiração, fazer uma respiração pausadamente, tá? Puxando o ar, pode ser 4 segundos e solta 7. 4 segundos e solta 7, tá? Ou pausadamente aí, conforme você vai ajustando a sua respiração, você vai controlando aí os níveis de adrenalina que tá no seu corpo, tá? Você fez isso com constância? Fez aí durante 1 semana, 2 semanas? Melhorou? Se melhorou, beleza, continua, tá? Se não melhorou, Pri, não melhorou, na escola eu fiquei acelerada, na faculdade eu fiquei acelerada, não sei quem veio falar comigo, eu fiquei mal acelerada. Aí sim, aí você me procura, por conta da ansiedade, tá? Que você não tá conseguindo mais controlar. O que a ansiedade faz? A ansiedade faz a gente procrastinar, né? Ela faz a gente ter pensamentos acelerados, tudo mais. Dentro de terapia você entende melhor o porquê que isso acontece. Mas hoje eu vou falar um pouco como funciona o nosso inconsciente, tá? O porquê que acontece as coisas as mesmas coisas começam repetidamente. Porque o nosso inconsciente, ele começou a agir de forma de looping. O que é looping? Ele começou a andar em ciclos. Por quê? Porque toda situação que o seu psiquismo não entendeu, que deixou uma falha lá, né, de alguma coisa que não conseguiu entender, ele vai trazer nessa caixinha, tá? E é claro que ele vai colocar outras situações por cima daquilo. E normalmente são as ruins, tá? As ruins ficam por cima ali, um em cima do outro, tá? E aí o que acontece? A sua vida começa a ser direcionada pelo inconsciente. Então, por isso que a gente fala que cuidar do nosso inconsciente é como se cuidar do restante do corpo. Porque é ele que demanda na nossa vida. Então, a partir do momento que o inconsciente pegou aquilo e começou a ter um estado de looping, você vai ter situações repetitivas, né, até o ser humano entender aquilo. Por isso que em terapia nós trabalhamos o reprocessamento generativo, tá? Dentro de terapia eu te explico melhor. Esse processo ele dura 5 modos, ou 5 métodos, ou 5 ciclos. 5 fases, tá? Para cada fase, existe algumas coisas que eu preciso saber para a gente poder ir adiante da terapia, tá? Tem pessoas que são rápidas, têm uma neuroplasticidade muito fácil, né? De entenderem, de fazer ali os exercícios que a gente pede ali na hora. Feito isso, eu também tenho a PNL, que é a Programação Neurolinguística. O que a gente faz na Programação Neurolinguística? A gente ajusta aquilo que nós falamos e aquilo que o nosso cérebro fala. Mas Pri, como é que é isso? Não adianta o cérebro falar uma coisa para você e você falar outra. E aí você não vai estar em junção aí, e aí vocês não vão chegar em lugar nenhum. Então, por exemplo, muitas das vezes nós precisamos falar para depois o cérebro ir, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer exercício hoje. Eu vou fazer, porque eu quero fazer. Ninguém vai me pedir, tá? Você mandou um comando pro cérebro que você vai fazer exercício hoje. Ninguém vai te pedir. A não ser que você troque de ideia mais tarde, mas você vai fazer o exercício hoje. Então, você mandou um comando pro cérebro. Agora, se você acordou e o seu cérebro já falou para você, não faz o exercício hoje não. Lembra que eu falei que o nosso cérebro, ele nos sabota? A todo momento ele nos sabota. Então, ontem eu estava me perguntando por que as pessoas não fazem terapia. Porque veio uma situação para mim, por isso que eu não consegui fazer o vídeo ontem.
veio uma situação para mim da pessoa não ter sido curada. Olha só a importância de nós sermos curadas. Ela não foi curada na infância, na adolescência dela. E agora ela tá sangrando em pessoas que não tem nada a ver com a história dela. Com os filhos, com outros parentes, que não tem nada a ver. Né? E se você for ver, a gente não fala sobre assunto porque a gente não é curado. Não, muitas das vezes a gente não fala do assunto porque os outros não merecem isso. Ficar ouvindo, eu falando a todo momento. Será que se eu ficar falando todo momento aquela situação, aonde eu vou eu falo aquela situação? Eu vou na cabeleireira, eu falo da minha situação. É porque eu fui traída, é porque, sabe, fulano fez isso comigo. E aí eu vou no mercado, falo para todo mundo, começo a chorar para todo mundo. Será que quando você começa a falar dessa maneira, você foi curada? E eu posso dizer para você que não. Não. As pessoas que foram curadas, elas começam a se tornar uma adulta madura nessa questão. Sabe? De que aconteceu comigo, né? Naquela situação eu fui vítima, mas hoje eu sou adulta para entender que aquela situação passou. E agora eu preciso tomar as rédeas da minha vida. Eu preciso fazer uma escolha. Entende? Então, você vai começar a entender que aquela criança ferida, se ela não se curar, ela vai começar a sangrar nas outras pessoas quando ela ficar adulta. Ela vai descontar em alguém, ela vai descontar nos filhos, vai descontar no marido. Ela vai, mesmo que seja inconsciente, ela vai descontar. Né? Então, quando eu falei assim, gente, vai ter a cereja do bolo, é isso. É saber que, se você não for curada, o seu cérebro, ele vai enviar para o cérebro reptiliano essas questões, e aí vai virar o looping. O seu cérebro vai começar a andar em looping, que é repetitivamente aquela mesma situação. Não com as mesmas pessoas, talvez, mas na mesma circunstância. Como eu fiz uma live sobre a dor da traição, eu não sei se você viu, mas eu fiz uma live, né? Como é que a gente supera a dor da traição, né? Então, quando nós somos adultas, a gente começa a entender que agora eu sou responsável pela minha vida. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para mim sair desse estado de melancolia, né? Tem mulheres que me chamam, Pri, eu tenho tudo, mas eu não consigo dormir. Com falta daquela pessoa, eu tenho insônia. Eu falei, então, a gente precisa trabalhar isso. E somente em terapia que a gente consegue identificar algumas coisas e vai começando aos poucos colocar no lugar, tá? Muitas coisas que você tinha dúvida por que estava acontecendo, por que a outra pessoa é desse jeito, por que você não consegue largar um relacionamento abusivo. Então você começa a entender o porquê, porque nós começamos a ser imã para muitas coisas. Então muitas vezes não é o problema no outro, o problema está em nós. E nós que deixamos as pessoas chegarem a nós e nos machucar, nos ferir, mesmo que seja inconsciente, né? Porque quem é que quer estar num relacionamento abusivo, tóxico, com pessoas, com homens, eu falo homens porque a gente está só em um grupo de mulheres, mas quando a gente está com homens narcisistas ou algum traço narcisista, por que será? Né? Em que situação eu me deixei para que esse narcisista tomasse conta da minha vida? De uma forma que eu não sei nem mais qual é o meu hobby. Eu pergunto para as mulheres, o que você gosta de fazer? Eu não sei, eu gosto de sair com meus filhos pro parque. Não é sair com os filhos, eu tô falando com você. O que você gosta de fazer? O que você faz? Pri, sabe, eu gosto de tal coisa, mas eu não tenho dinheiro. Às vezes é o que mais eu ouço.
Sabe o que acontece? A gente só dá prioridade para aquilo que a gente vê valor. Então, se você não valoriza isso para você, você está dizendo assim, olha, eu não sou em primeiro lugar, eu não sou prioridade. Mas lembra sempre que eu falo o que Deus falou? Amar a Deus em primeiro lugar e a si mesmo. Amar a si mesmo, depois ao próximo. Você está se amando? Você está se colocando em primeiro lugar? Então, ontem teve essa situação dessa circunstância que essa pessoa não foi curada e ela começou, né, a sangrar na vida de outras pessoas. E então eu comecei a pensar, por que as pessoas não fazem terapia? E eu falei pro meu esposo, é um negócio muito profundo, sabe? Muito profundo mesmo. Né? Então, por isso que eu entendo que talvez não seja o seu momento, porque fazer terapia, você tem que estar pronta para ouvir o outro. E muitas das vezes ouvir o outro dói demais, sabe? Porque mexe com o nosso ego, mexe com o nosso achismo. Mas quem é ela para falar isso comigo? Né? Então, dentre as clientes, eu tenho duas, três que valorizam cada palavra que eu falo. Mas não é a Priscila que fala, é a ciência que fala. A ciência fala, Deus fala. Então ela sabe valorizar, ela paga por fazer terapia porque ela sabe que aquilo vai trazer retorno para ela emocionalmente, financeiramente, tudo mais lá para frente.